Bom dia, meu nome é Kelly. Meu público-alvo é a igreja e eu vou falar sobre cumprindo o ID do Senhor. Eu vou falar sobre a responsabilidade da igreja em cumprir o ID do Senhor. Porque nós temos vivido dias em que a gente tem se deparado com um índice muito alto de violência, um índice muito alto de jovens se drogando, um índice muito alto de jovens se prostituindo. E qual tem sido a postura da igreja diante dessa realidade? O que a igreja tem feito para tentar mudar essa realidade? A igreja ela precisa se posicionar, porque a igreja, muitas vezes, ela tem ficado dentro dos templos, orando para que Jesus vá lá fora no mundo e traga as pessoas para dentro da igreja e ali elas ouçam as boas novas e sejam salvas. Só que não é assim que a coisa funciona. Jesus, em Marcos 16:15, ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, essa foi uma ordem que Jesus deu à igreja. Essa foi uma ordem que Jesus deu para nós, para mim, para você, como igreja. Nós precisamos ir até o mundo e falar para as pessoas, porque as pessoas estão sedentas, elas estão clamando, elas estão desesperadas em receber Jesus, elas estão desesperadas em conhecer um Deus vivo. Porque o que elas têm no mundo é uma alegria muito artificial, uma alegria que, quando elas dormem, essa alegria acaba. Só que em Cristo eles vão ter plenitude de vida. E o mundo está sedento, o mundo está desesperado buscando Cristo. E nós, como igreja, muitas vezes temos sido negligentes com essa ordem que Jesus nos deu. E temos permanecido apenas dentro dos templos. Não que seja ruim a gente se arrumar, ir ao culto domingo, louvar a Deus, orar ao Senhor. Deus se agrada disso. Mas o que Deus espera de nós? Hoje eu vou falar duas responsabilidades que a igreja tem sobre o que Deus espera de nós em relação a cumprir o ID do Senhor. A primeira responsabilidade é amar o perdido como Deus ama. Porque em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus foi como ovelha muda à cruz, morreu por nós. E o que nós merecemos para que Cristo fizesse isso? Nós não merecemos nada. Jesus fez isso puramente por amor a nós, puramente por graça. E como nós podemos devolver esse amor a Deus? Nós podemos devolver esse amor a Deus falando de Jesus para o perdido, amando o perdido como Deus ama. Nós podemos devolver esse amor a Deus amando o perdido como Deus ama. E muitas vezes essa não tem sido a realidade na nossa vida. Nós temos preferido ficar na frente de uma televisão, assistindo um filme, né? Está fazendo frio, é bom. A gente pode ficar em casa, sentado no sofá, assistindo um filme, comendo uma pipoca. Não é pecado, irmãos. Mas a gente precisa de fazer outra coisa, o segundo ponto, estabelecer prioridades nas nossas vidas. Se a gente não estabelecer prioridades, se a gente não priorizar, organizar melhor o nosso tempo, nós não vamos conseguir fazer nada. O ativismo hoje tem tomado conta da igreja. O ativismo tem tomado conta de nós hoje. A gente trabalha, sai correndo, vai para a aula. E quando que a gente tem tido tempo para poder cuidar daquilo que Deus nos chamou para fazer? Para poder cuidar do perdido, para poder falar do amor de Deus àqueles que estão lá fora. Todos os dias, milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo. E onde essas pessoas estão indo passar a eternidade? Isso é responsabilidade nossa. É responsabilidade da igreja. Salvar aquelas pessoas, trazer para povoar o céu, trabalhar para a expansão do reino de Deus, esvaziar o inferno, trazer essas pessoas para que tenham plenitude de vida já na terra. A gente não precisa chegar no céu para poder viver o melhor de Deus. A gente pode viver o melhor de Deus aqui nessa terra. E a gente tem que amar o nosso irmão a ponto de desejar, assim, com o coração ardentemente, que ele tenha a oportunidade de viver aquilo que nós vivemos. Que é uma vida em Cristo, uma vida em santidade, uma vida prazerosa, uma vida de alegria. Que tem suas dificuldades? Tem, não é mar de rosas. Mas a gente sabe que a gente tem um Deus que é por nós. E essas pessoas precisam saber que existe um Deus que é por elas. Amém? Um tempo atrás eu recebi um e-mail com algumas fotos de algumas crianças na África. E foi até quando Deus me deu o tema dessa mensagem. Aquele e-mail mostrou para mim várias fotos de realidade de crianças muito pobres. Só que duas, em especial, me chamaram a atenção. Porque eu tenho um coração assim, totalmente na África, eu amo aquele lugar. Mas duas fotos. Uma criança
criança se alimentava com estrume, porque ela não tinha comida. E ela lavava sua cabeça com a urina do animal, porque ela não tinha água. Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é vergonhoso. Às vezes você fala assim, mas isso é lá na África. Eu não tenho chamado para ir para a África. Mas não é assim que a coisa funciona. Se você não tem chamado, ore para que Deus envie, mas faça alguma coisa pelos que estão aqui. Porque eu vi aquilo, e durante uma semana não conseguia falar nada com Deus relacionado àquilo. Eu só conseguia falar, Senhor, tem misericórdia daquele povo. Tem misericórdia. E o que Deus colocou no meu coração foi que, Ele falou assim, Kelly, você não está lá hoje. Faça alguma coisa pelos que estão perto de você. Porque do seu lado, toda hora você encontra com alguém que está comendo estrume espiritual, lavando a sua cabeça com urina espiritual, porque você não foi lá apresentar Jesus, que é o pão da vida para essas pessoas, nem as conduziu a nadar nas águas do Espírito, onde elas não precisariam só lavar suas cabeças, mas elas poderiam nadar, mergulhar e se deleitar naquela água. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã, meus irmãos, é essa responsabilidade. Se você não tem chamado para ir para a África, para a Índia, para a Ásia, para a Europa, seja para onde for, vá por todo mundo, pregue o Evangelho. O seu mundo pode ser a sua rua, pode ser o seu trabalho, o seu mundo pode ser o seu bairro. Vai ser luz onde Deus te colocou. Vai salgar aquela terra onde Deus te plantou. Vai fazer diferença em algum lugar. Não deixe aqueles que estão ao seu redor se alimentar de estrume espiritual, nem lavar suas cabeças com urina espiritual oferecidos pelo diabo, porque existe Jesus, que é o pão da vida, que morreu por essas pessoas na cruz do Calvário. Da mesma forma que morreu por você, morreu por mim. Conduz essas pessoas a nadar nas águas do Espírito. Jesus foi muito claro, ele disse, ide por todo mundo. Ele não falou assim, se der, você sai da igreja e vai falar com as pessoas. Ide, isso é imperativo, é uma ordem. É uma ordem para aqueles que têm o Senhor. Jesus ele não deu opção para nós. Se você quiser, você vai e pregue. Jesus não disse isso, ele disse, ide. Ele falou isso para os discípulos dele. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Eu sou. Então, se Jesus falou isso com os discípulos dele, você é um discípulo de Jesus, vá por todo mundo, saia das 4 paredes da igreja. Saia das 4 paredes da igreja, porque o mundo lá fora está gritando, está desesperado, esperando que você vá lá falar que existe o pão da vida que ele pode comer. E que existe um rio infindável de águas que pode purificar a vida dele. Eu queria fazer uma oração agora só para encerrar. Deus, em nome de Jesus, eu venho, Deus, te agradecer por esta palavra, Senhor, porque o Senhor é fiel, Deus. Eu venho clamar, Deus, para que o Senhor coloque, Pai, no nosso coração, ó Deus, o mesmo amor que o Senhor tem pelo perdido, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos dar, Deus, ousadia, Senhor, para poder, Deus, sair dessa inércia em que nos encontramos, Pai, ir para o mundo, Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, Deus. Em nome de Jesus, Deus-nos a palavra, Deus, dê-nos o lugar, Deus. Dê-nos, Pai, pessoas para quem nós possamos pregar, Deus. Que em todo momento nós possamos encontrar com ela, Deus, por onde quer que nós passemos, Deus. E anunciemos as boas novas de Cristo, Pai, para a expansão do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.